Você está comendo arroz e destruindo seu corpo sem saber. Neste exato momento, milhões de brasileiros estão colocando garfadas de arroz branco na boca, achando que estão apenas almoçando, achando que é só comida, achando que é tradição, cultura, costume de família. Mas eu vou te contar uma verdade que vai mudar tudo o que você pensa sobre esse grão branco e inocente que está no seu prato todos os dias. E olha, eu sou o Dr. Miguel Garcia, endocrinologista há mais de 10 anos, e o que eu vou revelar agora mudou a vida de centenas dos meus pacientes. Pessoas que achavam que nunca mais poderiam comer arroz, pessoas que viviam com medo do glicosímetro, pessoas que estavam desistindo dos alimentos que amam. Mas descobriram 5 truques simples, científicos e poderosos que permitem comer arroz sem explodir a glicose, sem culpa, sem medo, sem abrir mão da comida de verdade. E você vai descobrir cada um deles agora. Deixa eu te contar sobre a Dona Marisa. Ela entrou no meu consultório numa terça-feira de março. 63 anos, aposentada, diabética tipo 2 há 7 anos, e chorando. Chorando porque havia parado de almoçar com a família, porque toda vez que via arroz no prato, sentia culpa, porque mediu a glicose depois de um almoço de domingo e viu aquele número assustador no visor, 240. O pânico tomou conta, e ela decidiu que nunca mais ia comer arroz, nunca mais ia sentar à mesa com os netos e comer a mesma comida que eles. Ela se isolou, se privou, sofreu calada, achando que era a única solução, achando que diabetes era sinônimo de nunca mais viver normalmente. Você já sentiu isso? Já olhou para um prato de comida caseira e sentiu medo em vez de prazer? Então você sabe exatamente como a Dona Marisa se sentia. O arroz branco virou o inimigo público número 1. Todo mundo fala dele como se fosse veneno puro. Nutricionistas condenam, médicos alertam. Influenciadores da internet transformam ele no vilão de todas as histórias de saúde. E olha, tem motivo para isso. O arroz branco realmente tem um índice glicêmico alto. Ele realmente faz a glicose subir rápido. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. A verdade que eu aprendi estudando fisiologia, bioquímica e endocrinologia por anos. A verdade que vi funcionar em dezenas de pacientes reais com resultados mensuráveis e consistentes. O problema não é o arroz em si. O problema é como você come o arroz. Quando você come o arroz. Com o que você come o arroz. E, principalmente, o que você faz antes de comer o arroz. Deixa eu te explicar algo fundamental sobre como seu corpo funciona. Quando você coloca arroz branco puro na boca, ele é basicamente amido, carboidrato simples. Ele chega no seu estômago e rapidamente é quebrado em moléculas de glicose. Essas moléculas entram na corrente sanguínea numa velocidade impressionante. É como jogar gasolina numa fogueira. Sua glicemia dispara. Seu pâncreas entra em desespero tentando produzir insulina suficiente para controlar aquela avalanche de açúcar no sangue. E se você é diabético ou pré-diabético, seu pâncreas já está cansado, já está sobrecarregado, já não consegue dar conta do recado. Resultado? A glicose fica alta por horas. Você se sente cansado, sente aquela sonolência depois do almoço, aquele peso, aquela sensação de que comeu demais. E pior, você está causando danos silenciosos aos seus vasos sanguíneos, aos seus rins, aos seus olhos, ao seu coração. Tudo isso por causa de um prato de arroz. Mas agora vem a parte que ninguém te explica direito. Existe uma ciência por trás de como modificar a resposta do seu corpo ao arroz. Uma ciência validada, comprovada, testada em laboratórios e confirmada na vida real de pacientes como eu e você. E essa ciência se resume a 5 truques específicos que vou te ensinar agora. 5 estratégias simples que, quando aplicadas corretamente, podem reduzir o pico glicêmico do arroz em até 60%. 60%! Isso significa que você pode comer arroz e ter uma glicose pós-prandial de 120 em vez de 240. Isso significa liberdade. Isso significa voltar a viver. E isso muda tudo. Primeiro truque. E esse aqui é o mais poderoso de todos. Prepare-se porque isso vai parecer estranho no começo, mas a ciência por trás é sólida como rocha. Você precisa esfriar o arroz antes de comer. Isso mesmo,
Cozinhe o arroz normalmente, mas depois de pronto, espalhe ele numa assadeira ou num prato grande e deixe esfriar completamente. Coloque na geladeira por pelo menos 12 horas, pode ser de um dia para o outro. E só depois você esquenta de novo para comer. Parece loucura? Deixa eu te explicar o que acontece. Quando o arroz esfria, o amido passa por um processo químico chamado retrogradação. As moléculas de amido se reorganizam e formam uma estrutura diferente chamada amido resistente. Esse amido resistente não é digerido no intestino delgado. Ele passa direto e vai alimentar as bactérias boas do seu intestino grosso. Funciona quase como uma fibra. E o resultado prático disso? Seu corpo não absorve todo aquele açúcar de uma vez. A curva glicêmica fica mais suave, mais controlada, mais saudável. Estudos científicos confirmam isso. Pesquisas publicadas em revistas internacionais de nutrição mostraram que arroz resfriado e reaquecido pode reduzir a resposta glicêmica em até 40% comparado com arroz fresco. 40% só por esfriar e esquentar de novo. É quase mágico, mas é pura química. E eu vi isso funcionar dezenas de vezes nos meus pacientes. Eles começam a fazer isso em casa, medem a glicose antes e depois e ficam chocados com a diferença. A dona Marisa foi uma das primeiras que eu ensinei esse truque. Ela voltou na consulta seguinte radiante, disse que comeu arroz pela primeira vez em meses sem sentir culpa. Mediu a glicose 2 horas depois e estava em 128. Ela chorou de novo, mas dessa vez de alívio, de gratidão, de esperança renovada. Segundo truque, e esse é ainda mais fácil. Adicione gordura boa ao arroz. Pode ser azeite de oliva extra virgem, pode ser óleo de coco, pode ser uma colher de manteiga ghee. A gordura tem um efeito incrível na digestão dos carboidratos. Ela desacelera o esvaziamento gástrico. Isso significa que a comida fica mais tempo no estômago antes de passar para o intestino. E quando isso acontece, a absorção da glicose fica muito mais lenta e gradual. Não tem aquele pico absurdo logo depois de comer. A glicose sobe devagar, de forma controlada, e seu pâncreas consegue acompanhar sem entrar em pânico. Além disso, a gordura aumenta a saciedade, você come menos, se sente satisfeito por mais tempo, e não fica com aquela fome desesperada 2 horas depois do almoço. Um estudo fascinante feito no Sri Lanka mostrou algo revolucionário. Pesquisadores descobriram que adicionar óleo de coco ao arroz enquanto ele cozinha e depois esfriar esse arroz por 12 horas pode reduzir as calorias absorvidas em até 50%. 50%! Porque o óleo interage com o amido de uma forma que torna parte dele não digerível. É ciência pura aplicada na sua cozinha. E o melhor de tudo, é gostoso. Arroz com um fio de azeite fica delicioso. Tem mais sabor, mais textura, mais satisfação ao comer. Você não está apenas controlando a glicose, você está melhorando a qualidade da sua refeição. Terceiro truque, e esse aqui muda completamente a dinâmica do seu prato. Nunca, nunca mesmo coma arroz sozinho. Sempre combine ele com proteína e fibra na mesma refeição. Proteína pode ser frango, peixe, carne, ovos ou até proteína vegetal se você preferir. Fibra pode ser salada, legumes, verduras, brócolis, couve-flor, qualquer vegetal não amiláceo. Quando você faz isso, está criando uma barreira física e química no seu sistema digestivo. As fibras formam uma espécie de gel no estômago que retarda a digestão. A proteína exige muito trabalho do corpo para ser quebrada, e isso também desacelera tudo. O resultado? Mesmo comendo arroz, a absorção de glicose acontece muito mais devagar. Pensa assim, se você comer só arroz branco puro, é como abrir uma comporta e deixar a água descer toda de uma vez. Mas se você misturar arroz com proteína e fibra, é como colocar pedras no caminho da água. Ela ainda desce, mas devagar, controlada, sem causar enchente. E isso faz toda a diferença para o seu corpo. Seus níveis de insulina não disparam, seu pâncreas não sofre, seus vasos sanguíneos não são bombardeados com açúcar. Tudo funciona melhor. Tudo fica mais equilibrado, e você ainda come uma refeição completa, nutritiva e saborosa. Eu sempre oriento meus pacientes a pensarem no prato assim. Metade do prato deve ser vegetais, 1/4 deve ser proteína. E só 1/4 deve ser carboidrato, incluindo o arroz. Quando você respeita essa proporção, o arroz deixa de ser o protagonista e vira apenas parte de uma refeição balanceada.
E aí, ele não faz mais mal nenhum. Pelo contrário, fornece energia de forma controlada e sustentável. Fornece nutrientes importantes. E te permite aproveitar a comida sem culpa e sem medo. Quarto truque, e esse é surpreendente. Adicione vinagre ou limão ao arroz. Pode ser antes de comer, durante o cozimento ou até depois que o arroz já está pronto. O ácido acético presente no vinagre tem uma propriedade incrível. Ele inibe parcialmente uma enzima chamada amilase, que é responsável por quebrar o amido em açúcar. Quando você inibe essa enzima, a digestão do arroz fica mais lenta. Menos açúcar entra na corrente sanguínea de uma vez, e a resposta glicêmica cai significativamente. Estudos mostram que consumir 2 colheres de sopa de vinagre antes de uma refeição rica em carboidratos pode reduzir o pico de glicose em até 25%. 25% só por adicionar vinagre. Você pode fazer isso de várias formas. Pode temperar a salada com vinagre, pode adicionar vinagre de maçã numa água e beber antes de comer, pode até pingar um pouco de vinagre diretamente no arroz. E se não gosta de vinagre, use limão. O ácido cítrico tem efeito similar, embora um pouco menos potente, mas ainda assim funciona. E é uma estratégia simples, barata e acessível para qualquer pessoa. Tem um paciente meu, o Sr. Carlos, que começou a beber um copo de água com vinagre de maçã 15 minutos antes do almoço. Ele era cético, achava que era moda da internet, mas resolveu testar porque a glicose dele estava sempre alta depois das refeições. Ele fez isso por 2 semanas e mediu os resultados. A diferença foi tão clara que ele não conseguiu acreditar. A glicemia pós-prandial dele caiu de 210 para 150. Só com esse truque. Sem remédio novo, sem dieta maluca, só vinagre e água. Quinto truque, e esse é sobre timing, sobre quando você come o arroz. Nunca comece a refeição pelo arroz, sempre coma primeiro os vegetais e a proteína. Deixe o arroz por último. Parece bobagem, mas a ordem em que você coloca a comida no corpo muda completamente como ele responde. Quando você come salada e proteína primeiro, seu estômago já começa a trabalhar na digestão. As fibras já começam a formar aquele gel protetor. As enzimas já estão ativas. E quando o arroz finalmente chega, ele encontra um ambiente digestivo completamente diferente. Ele não é absorvido rapidamente, ele tem que esperar na fila. Ele é processado de forma muito mais controlada. Pesquisas sobre a ordem das refeições mostram resultados impressionantes. Um estudo com diabéticos tipo 2 comparou 2 grupos. Um grupo comeu carboidrato primeiro e proteína e vegetais depois. O outro grupo fez o contrário. O segundo grupo teve picos de glicose até 73% menores. 73%, só mudando a ordem. Sem mudar a quantidade, sem mudar os alimentos, só a sequência. É uma ferramenta poderosa que está totalmente sob seu controle. Você não precisa de remédio, não precisa de produto especial, só precisa comer na ordem certa. Agora junta tudo. Imagina você aplicar os 5 truques ao mesmo tempo. Arroz resfriado e reaquecido, temperado com azeite, acompanhado de salada e frango, com vinagre na salada e comido por último no prato. O efeito é cumulativo. Cada truque sozinho já reduz a resposta glicêmica, mas quando você combina todos eles, o resultado é transformador. Você pode estar comendo arroz e tendo uma glicose pós-prandial perfeitamente normal, dentro da faixa saudável, sem estresse para o corpo, sem dano aos órgãos, sem culpa na consciência. A dona Marisa fez exatamente isso. Depois que eu ensinei todos os truques para ela, ela voltou para casa determinada a testar. Preparou o arroz com antecedência, guardou na geladeira. No dia seguinte, esquentou com um fio de azeite. Fez uma salada verde com vinagre, grelhou um filé de frango e montou o prato seguindo todas as orientações. Comeu primeiro a salada, depois o frango e só então o arroz. 2 horas depois, mediu a glicose, 115. Ela me ligou chorando, disse que não acreditava, disse que parecia milagre. Mas não era milagre, era ciência aplicada, era conhecimento transformado em ação prática. E sabe o que mais mudou na vida dela? A relação com a comida. Ela voltou a almoçar com os netos, voltou a participar dos domingos em família, voltou a sentir prazer em comer sem aquele peso na consciência. Ela me disse algo que nunca vou esquecer. Disse que recuperou uma parte da vida que achava que tinha perdido para sempre.
que diabetes não era mais uma prisão, que ela tinha controle, que ela tinha escolha, e isso é mais poderoso do que qualquer remédio. Mas eu preciso ser honesto com você. Esses truques funcionam muito bem, mas eles não são mágica. Se você comer um prato gigante de arroz, mesmo usando todos os truques, a glicose ainda vai subir. Se você comer arroz em todas as refeições, todos os dias, sem controle nenhum, você ainda vai ter problemas. O segredo não é eliminar o arroz da sua vida. O segredo é aprender a comer arroz de forma inteligente, com estratégia, com consciência, respeitando as necessidades do seu corpo. E tem mais uma coisa fundamental. Você precisa medir, precisa testar, precisa ver como o seu corpo responde. Cada pessoa é única. O que funciona perfeitamente para uma pode funcionar um pouco menos para outra. Por isso, eu sempre recomendo que meus pacientes usem o glicosímetro como ferramenta de aprendizado. Meça a glicose em jejum. Coma uma refeição usando os truques. Meça de novo 2 horas depois. Anote os resultados. Faça ajustes se necessário. Teste variações. Descubra o que funciona melhor para você. Tem pacientes que descobriram que o truque do vinagre sozinho já resolve o problema deles. Outros precisam combinar vários truques para ter o resultado ideal. Alguns descobriram que arroz integral resfriado funciona ainda melhor do que arroz branco. E está tudo certo. O importante é você encontrar a sua fórmula, aquela combinação que permite você viver bem, comer bem e manter a saúde sob controle. Agora vamos falar de algo que muita gente esquece: exercício. Atividade física depois das refeições é um truque bônus que potencializa todos os outros. Quando você se movimenta depois de comer, seus músculos começam a consumir a glicose que está na corrente sanguínea. Eles usam essa energia para trabalhar, e isso reduz naturalmente os níveis de açúcar no sangue. Você não precisa ir para a academia, você não precisa correr maratona. Uma caminhada leve de 15 minutos já faz uma diferença enorme. Eu costumo dizer para os meus pacientes: comeu arroz no almoço? Dê uma volta no quarteirão, caminhe até a esquina. Suba e desça as escadas de casa algumas vezes. Faça qualquer coisa que movimente o corpo. Você vai ver a diferença no medidor e vai sentir a diferença no corpo. Menos sonolência, menos peso, mais disposição. É simples assim. E tem um detalhe que poucos médicos comentam, mas que eu considero essencial. A saúde da sua microbiota intestinal influencia diretamente como você processa carboidratos. Se suas bactérias intestinais estão desequilibradas, seu corpo responde pior à glicose. Mas se você cuida da sua microbiota com fibras, alimentos fermentados, pré-bióticos e probióticos, sua resposta glicêmica melhora naturalmente. O arroz resfriado ajuda nisso porque o amido resistente alimenta as bactérias boas. Mas você pode fazer ainda mais. Adicione kefir, iogurte natural, chucrute ou kombucha na sua rotina. Esses alimentos fermentados são poderosos para equilibrar o intestino. E um intestino saudável é a base de um metabolismo saudável. Outro ponto importante: hidratação. Muita gente não percebe, mas a quantidade de água que você bebe afeta como seu corpo lida com a glicose. Quando você está desidratado, a concentração de açúcar no sangue fica mais alta simplesmente porque há menos líquido diluindo ela. Beba água ao longo do dia. Beba antes das refeições, beba depois das refeições. Mantenha seu corpo bem hidratado. Isso facilita o trabalho dos rins, melhora a circulação e ajuda a manter a glicose sob controle. E tem também a questão do sono. Quando você dorme mal, seu corpo produz mais cortisol, que é o hormônio do estresse. O cortisol aumenta a resistência à insulina. E isso significa que, mesmo usando todos os truques do mundo, se você não dormir bem, sua glicose vai ficar mais alta. Priorize o sono. Durma 7 a 8 horas por noite. Mantenha uma rotina regular. Evite telas antes de dormir. Crie um ambiente tranquilo e escuro. Seu metabolismo vai agradecer. Agora deixa eu te contar sobre outro paciente, Senhor Roberto, 67 anos, diabético há mais de uma década. Tomava 3 medicamentos diferentes para controlar a glicose. E mesmo assim vivia com a hemoglobina glicada nas alturas. Ele estava desanimado, achava que não tinha mais jeito, que ia viver assim para sempre. Até que começamos a trabalhar juntos. Ensinei os 5 truques, ajustei a alimentação dele, orientei sobre exercícios leves.
E em 3 meses, a hemoglobina glicada dele caiu de 9,2 para 7,1, quase 2 pontos inteiros. O cardiologista dele ficou impressionado, perguntou o que tinha mudado, e o senhor Roberto respondeu: aprendi a comer arroz do jeito certo. Esse é o poder do conhecimento aplicado. Você não precisa de tratamentos caros, não precisa de suplementos milagrosos, não precisa de dietas restritivas que te fazem sofrer. Você precisa entender como seu corpo funciona. Precisa aplicar estratégias simples e cientificamente validadas. Precisa ser consistente. E precisa acreditar que é possível viver bem mesmo com diabetes. Porque diabetes não é o fim, não é uma sentença de prisão perpétua, não é motivo para desistir da vida que você ama. Com as ferramentas certas, você pode controlar a glicose, pode comer arroz, pode participar das refeições em família, pode viver com liberdade e dignidade. E os 5 truques que eu compartilhei com você hoje são essas ferramentas, são suas armas na luta diária contra o descontrole glicêmico. Mas tem uma coisa que eu preciso reforçar. Esses truques não substituem o acompanhamento médico, não substituem os remédios prescritos pelo seu endocrinologista, não substituem os exames regulares. Eles são complementos, são estratégias que potencializam o tratamento, que melhoram os resultados, que te dão mais controle sobre sua saúde. Mas você precisa continuar indo nas consultas. Precisa continuar tomando seus medicamentos conforme orientado. Precisa continuar monitorando sua glicose regularmente. E se você ainda não tem um endocrinologista, procure um. Procure um profissional que te ouça, que te respeite, que te trate como ser humano e não como número. Que esteja disposto a trabalhar em parceria com você para construir uma vida mais saudável. Porque saúde não é algo que se conquista sozinho. É uma jornada que precisa de apoio, de orientação, de cuidado profissional. Agora pensa comigo. Quantas pessoas você conhece que sofrem com diabetes? Quantos amigos, familiares, vizinhos que vivem reclamando da glicose alta? Quantos que desistiram de comer arroz e vivem frustrados? Compartilhe esse conhecimento com eles. Ensina os 5 truques. Mostra que é possível viver diferente, porque informação de qualidade salva vidas, literalmente. E se esse vídeo ajudou você, pode ajudar muita gente também. Deixa eu recapitular rapidamente para fixar na sua mente. Truque 1. Resfrie o arroz por 12 horas e reaqueça antes de comer. Truque 2. Adicione gordura boa, como azeite ou óleo de coco. Truque 3. Combine sempre o arroz com proteína e fibra. Truque 4. Use vinagre ou limão na refeição. Truque 5. Coma o arroz por último, depois dos vegetais e proteína. 5 estratégias simples, cientificamente comprovadas, fáceis de aplicar e com resultados reais e mensuráveis. E sabe qual é a melhor parte? Você começa a ver resultados rápido, não precisa esperar meses. Já na primeira semana você vai notar diferença nas suas medições, vai sentir diferença no seu corpo, vai recuperar a confiança e vai perceber que você tem muito mais controle sobre sua saúde do que imaginava. Tem uma frase que eu sempre repito no consultório: conhecimento é poder, mas conhecimento aplicado é transformação. De nada adianta você saber tudo isso e não fazer nada. De nada adianta assistir esse vídeo inteiro, concordar com tudo e continuar comendo arroz da mesma forma que sempre comeu. Você precisa agir, precisa testar, precisa implementar essas mudanças na sua vida real. Só assim você vai colher os benefícios. E olha, eu sei que mudar hábitos não é fácil. A gente está acostumado a comer de um jeito. A família está acostumada a preparar de outro. Tem toda uma rotina estabelecida. Mas mudança não precisa ser radical. Pode ser gradual. Começa com um truque só. Testa o vinagre por uma semana. Vê os resultados. Depois, adiciona o óleo no arroz. Testa de novo. Depois, começa a resfriar o arroz. Vai construindo aos poucos. E antes que você perceba, todos os 5 truques vão estar integrados na sua rotina de forma natural. A dona Marisa demorou 1 mês para implementar tudo, mas implementou no ritmo dela, sem pressão, sem estresse, e funcionou. O senhor Roberto foi mais rápido. Em 2 semanas já estava fazendo tudo certinho, e também funcionou. Não existe jeito certo ou errado. Existe o seu jeito. O ritmo que funciona para você. O importante é não desistir, é persistir,
É acreditar que vale a pena. Porque vale, nossa, como vale! Quando você vê sua glicose controlada, quando você se olha no espelho e vê uma pessoa mais saudável, quando você senta à mesa e come sem culpa, quando você brinca com os netos sem aquele cansaço absurdo, quando você acorda com disposição, quando você percebe que está vivendo melhor. Aí você entende que cada pequena mudança fez diferença, que cada esforço valeu a pena, que você está no caminho certo. E tem mais uma coisa linda que acontece. Quando você melhora a sua relação com a comida, quando você aprende a comer de forma inteligente, você inspira as pessoas ao seu redor. Seus filhos percebem, seus netos aprendem, seu cônjuge se motiva. E você cria um ambiente familiar mais saudável. Você planta sementes de saúde que vão germinar por gerações. Isso é legado, isso é amor na prática. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você está pronto para mudar? Está pronto para tomar controle da sua saúde? Está pronto para voltar a comer arroz sem medo? Porque tudo o que você precisa está aqui. As ferramentas estão na sua mão. O conhecimento está na sua mente. Só falta você decidir. Decidir que merece viver melhor, que merece ser saudável, que merece ter liberdade alimentar sem destruir seu corpo. E quando você tomar essa decisão, quando você realmente se comprometer, tudo muda. Sua energia muda, sua disposição muda, seus exames mudam, sua vida muda. E você vai olhar para trás daqui a 6 meses, daqui a 1 ano e vai agradecer. Agradecer por ter dado esse passo, por ter acreditado, por ter agido. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Pacientes que chegam sem esperança e saem transformados. Não porque eu fiz algo mágico, mas porque eles aprenderam, porque eles aplicaram, porque eles não desistiram. E você pode ser o próximo, pode ser mais uma história de sucesso. Mais uma pessoa que recuperou a saúde e a alegria de viver. Então respira fundo, olha para sua cozinha com olhos novos. Olha para o arroz não como inimigo, mas como aliado quando consumido da forma certa. E começa hoje, agora, nesse exato momento. Não deixa para amanhã, não deixa para segunda-feira, não inventa desculpa, porque sua saúde não pode esperar. Sua vida não pode esperar. Você não pode esperar. E lembra, você não está sozinho nessa jornada. Existem milhões de pessoas enfrentando os mesmos desafios. Existem profissionais de saúde dedicados a ajudar. Existe conhecimento científico disponível. Existe esperança. E existe solução. Você só precisa buscar, só precisa querer, só precisa fazer. Os 5 truques estão aí. Use eles. Teste eles, adapte eles para a sua realidade e veja a sua vida mudar, veja a sua glicose controlada, veja a sua saúde melhorando, veja você vivendo plenamente de novo. Porque é isso que você merece, é isso que todos nós merecemos, uma vida longa, saudável e feliz. E se hoje você aprendeu algo novo, se hoje você descobriu que é possível comer arroz sendo diabético, se hoje você ganhou esperança, então minha missão está cumprida. Porque eu não entrei na medicina para ficar preso em consultórios, enchendo pacientes de remédios. Eu entrei para fazer diferença, para educar, para capacitar pessoas a cuidarem melhor de si mesmas. E este vídeo é parte disso. É minha forma de alcançar você, onde quer que esteja, e te dar as ferramentas para viver melhor. Então, muito obrigado por ter chegado até aqui. Obrigado por ter dedicado seu tempo para aprender. Obrigado por confiar no que eu estou compartilhando. E obrigado por se importar com sua saúde. Porque quando você cuida de você, você está cuidando também de todos que te amam, de todos que dependem de você, de todos que querem te ver bem e feliz por muitos e muitos anos ainda. Não perca nosso próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira. Porque lá eu vou te ensinar mais estratégias poderosas para controlar a glicose e viver com mais qualidade. E se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Porque eu estou aqui toda semana trazendo informação de qualidade baseada em ciência para te ajudar a viver melhor. Até o próximo vídeo. E lembra, você tem o poder de mudar sua saúde. Use esse poder.